Namastê. Boa tarde, queridas alunas e alunos. Hoje o módulo é sobre pranayamas. Eu vou compartilhar a tela para vermos imagens. Você vai cortar essa parte, Mari? Ou quer que eu comece de novo? Eu corto. Você corta? Peraí, o que eu fiz de errado? Não era só fazer assim que ela abria? Teve outra aula que eu vacilei assim. Ai, tem algum F que faz isso. É, tem. Aqui. Agora deixa eu ver se eu fiz certo. Não. Vai dar certo, gente. É bom dar errado. Vai lá onde está pranayama. Ó. E clica F5 agora. Pronto. Aí agora aqui, ó, do slide atual. Ué, por que faz isso? Tá, vamos lá, compartilhar tela. Aí eu já tinha deixado aqui aberto, ó. Pronto. Aí eu boto F5? É, para ver se fica a tela cheia. Apresentação de slides do slide atual. Ó, que estranho. Tá, gente? É bom que vocês vão revendo todas as aulas. Ah, a Ângela não conhece, tá bom, ó, Ângela. Esses são todos os slides anteriores, até a gente chegar lá. Viu? Ficou lindo. Diana, Samadhi. Eu acho que é o jeito. Mariana tá brava comigo. Asanas, olha que lindo. Do denso para o sutil, anatomia do asana. Posturas clássicas. Isso é meu inconsciente querendo mostrar tudo para a Ângela. Corpo energético, asanas. Asanas segundo Patanjali. Deve ser conquistada por um estado de passividade alerta. Um estado de não esforço, apenas ser. Asanas é como fazer. É um estado de estar. Vamos contemplar o absoluto continuamente por um longo tempo. Pranayamas. Boa noite. Namastê. Hoje vamos falar de pranayamas. Muito bom. Pranayamas. Controle da respiração. Controle, eu colocaria... A gente refletir um pouco sobre a palavra controle. Controle é uma tradução direta da interpretação de alguns tradutores. Eu colocaria entrar em contato com o prana em nós. Por isso essa imagem. Não é apenas o ar que a gente está falando aqui, mas sim do que o ar traz consigo. O movimento, o prana, a energia sutil, o que nos nutre. Entrar em contato com algo mais sutil do que, enquanto estávamos falando de asanas, músculos e ossos. Porque, na verdade, se estivéssemos de pé apenas músculos e ossos, nós desabaríamos, porque existe na respiração a capacidade de nos manter estendidos no ar. E agora, aos poucos, a gente vai compreender que pranayamas são muito mais do que exercícios respiratórios. A gente vai entrar em contato com algo muito sutil em nós, o que nos anima. Primeiro, a gente vai falar da ferramenta que ajuda a respirar. Como se fosse a caixinha de uma caixa de música. A música é o ar, é o prana. Ela acontece dentro da máquina.
Mas sem a máquina, a gente também não teria o que se movimentar, o que produziria música. Então, a música não existe sem a caixinha de música. Agora, a gente vai falar dessa nossa caixinha de música, o corpo que respira, a nossa ferramenta. Respirar é um ato de todo o nosso corpo. Muitas vezes a gente pensa e a gente sente a respiração apenas nas narinas. E acreditamos também que aspiramos o ar. A gente volta a falar do denso e do sutil aqui. O denso, a gente vive dentro da mente, desconectado do corpo. No sutil, a gente consegue sentir que o ar que entra pelo nariz muda de temperatura. Ao inspirar, você sente o ar fresco. Ao expirar, o ar sai um pouco mais aquecido. A gente vai falar desse caminho. Na inspiração, quando você respira com todo o corpo, ela é completa e sem esforço. Todo o corpo se expande quando você entra em contato com esse movimento. E a coluna se estende. Experimenta agora aí em você, sentadinha, entre em contato com você. Percebe que é possível entrar em contato com algo mais sutil em você. A gente fala tanto de completude. Você completa respirando. Agora, pode não ser possível ainda, mas percebe que existe essa possibilidade de expandir, crescer, sem esforço. Muitas vezes, quando eu peço para o aluno respira, a primeira ação é como se a gente pudesse puxar o mundo para dentro de nós. Mas a gente não tem esse tipo de controle. Como na caixinha de música, se você pegar uma das rodinhas e começar a rodar assim, não quer dizer que todo o resto vai funcionar diferente. Tudo acontece em sinergia. E aí, expiração. O soltar o ar. Esse ar mais aquecido. Quando a gente expira, o relaxamento acontece em todo o corpo. A gente afrouxa as tensões e a coluna relaxa. Esse aqui em rosa é o diafragma. O diafragma é o músculo mais importante da respiração, mas também ele não age sozinho. Ele é mais uma engrenagem da caixinha de música. As costelas também, que estão aqui do lado, elas não vão só para fora, elas vão para fora e para cima, aumentando alguma coisa que chama pressão negativa. Nós não aspiramos o ar, ele vem para dentro a partir dessa pressão negativa. Vamos falar um pouquinho mais disso no próximo slide. Olha que interessante. Como acontece a nossa respiração? Esse é o diafragma. Ele sobe e desce. Ele movimenta todos os órgãos internos. E as costelas vão para fora e para cima, ajudando o movimento de diafragma. Repara que a movimentação acontece em todos os órgãos internos. Esse é o músculo que se chama psoas. Algumas pessoas chamam ele de o músculo da alma. Ele responde às nossas emoções de forma quase imediata. Ele interfere no quadril, movimentando o quadril para frente e para trás. Ele movimenta a sua lombar, as escápulas. Ele traz movimento a todo o corpo. Esses músculos laterais do pescoço são chamados músculos acessórios da respiração.
eles só são acionados quando estamos passando por um grande estresse. Esses são os músculos intercostais, pequenos músculos entre as costelas. O reto abdominal e os transversos. Eles contêm os órgãos internos, fazendo uma contenção nos órgãos para que o diafragma não desabe. Então, todo esse sistema é a nossa música interna. E assim conseguimos respirar. Mecânica da respiração. Esse primeiro momento da explicação de tudo o que acontece faz toda a diferença na nossa resposta emocional e no nosso padrão respiratório. Então, parece muita informação de início, mas tudo isso vai se conectar quando a gente falar de emoções e padrão respiratório. Importante saber aqui algo que eu sempre peço para os alunos, essa contenção do abdômen. Quando a gente inspira, o abdômen infla, pois o diafragma desce e a gente precisa ter esse espaço. Então, quando a gente tem um abdômen excessivamente rígido por inseguranças, por tensões internas, a gente não respira com plenitude. Nos dá uma sensação de aprisionamento. E a respiração fica curta. Os órgãos internos ficam mal posicionados. Olha o quanto uma tensão muscular pode interferir no como a gente se sente nesse corpo. Na expiração, o abdômen relaxa, voltando à sua posição inicial, e o diafragma sobe. Os órgãos são contidos. A contração da cúpula diafragmática é interessante, porque a gente acha que o diafragma é um músculo. Olha, ele tem uma fáscia, que é um tecido conjuntivo, algo rígido, que faz exatamente essa contração e soltura para que ele suba e desça. Suba e desça. E esse movimento precisa ser completo. Nós respiramos curtinho e irregular. Que informação a gente está dando para esse sistema? Que estamos inseguros. Quando o corpo se sente seguro, quando existe constância. Isso é bem lógico, pois quando estamos relaxados, tranquilos, a barriga de um bebê. Um animalzinho deitado de barriga para cima, respirando, relaxado. Essa é a respiração dita correta. Ela tem ritmo, ela tem constância e ela tem uma amplitude correta. E todo nosso arcabouço muscular sustenta para que a respiração seja leve, constante e tranquila, sem aquilo que a gente vive sentindo, né? A gente é jogado para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, até porque a nossa respiração também joga as nossas emoções de um lado para o outro. Durante a expiração passiva, como eu estava dizendo, o diafragma relaxa. Toda a nossa musculatura, ela é emocional. Ela responde às nossas emoções. Contar um segredo para vocês. Todas as células respondem às nossas emoções. E vamos lá. Sinergia respiratória. Como eu estava falando para vocês, precisa existir uma constância, uma harmonia em todo o corpo, em que o corpo se alonga e se expande. A respiração é uma série de alongamentos e encurtamentos. Todo o corpo, não só o diafragma, se envolve nesse movimento. E o mais interessante disso tudo, quando a gente está alheio ao que está acontecendo no corpo, como a gente passa a maior parte do tempo, a gente não está em contato com a gente. A gente está em contato com as novelas da mente. E as novelas da mente afetam a respiração. A gente não precisa
forçar que a respiração entre no trilho. A gente precisa entrar em contato com ela. Olhar, sentir, perceber. Respirar e observar é se conhecer. A gente às vezes conversa sobre os sustos. Você leva um susto, você fica com raiva. Tudo isso afeta a respiração. A respiração e as emoções. Esse assunto é bem interessante. Eu vou ler para vocês aqui o texto do professor Stanley Keleman. É um psicanalista que trata também do tônus muscular. Os músculos nos dão a sensação de contenção e controle. A gente sente que a gente está seguro. Quando os músculos estão fracos, a gente não se sente seguro. A gente se sente meio desamparado. Quando os músculos, no seu bombeamento, aquele de expandir e encurtar, estão rígidos, né? A gente não consegue expandir completamente, muito menos relaxar. E isso nos dá a sensação de medo. Se os músculos estão densos, devido ao desafio, né? Você vai pular em uma coisa nova. Em vez de você entrar de coração aberto, você fica lá, né? Denso, procurando arcabouços de proteção, você não abre seu coração. Inchados pelo falso orgulho, né? Aquele peito, né? Não consegue nem relaxar, ou colapsados por falta de suporte. Como eu falei agora há pouco, se o músculo abdominal não segura a descida do diafragma, ele simplesmente cai, e o assoalho pélvico cai, e a gente se sente fraco. E o nosso amor próprio se debilita. O nosso autodomínio se enfraquece. E o nosso domínio do mundo é afetado, como diz Keleman. O corpo inteiro é um tubo que pulsa em ondas de expansão e contração. Esse pulsar é a vida que pulsa em nós. É o que nos faz andar, é o que nos faz estar contrários à força da gravidade. É o que nos faz viver. Essa pulsação não é apenas um ato anatômico, é o nosso estado de espírito. Muitas vezes eu digo para vocês assim, como é que a pessoa tá, né? A pessoa tá assim, ó. Aí você diz assim, a mente diz para a pessoa, coragem, a pessoa diz assim, não, dá não. Vai, minha filha, não, eu tô fraca. O nosso corpo nos dá tantas informações quanto a mente dá para o corpo. Essa é a conversa. Então, quando você respira com plenitude, quando você entra em algum lugar, né, e você respira, você está grande, você está pleno, você está se relacionando com o mundo. Porque a verdade é a seguinte, quando você respira com plenitude, o mundo vem para dentro de você. E se você tem uma relação aberta com esse mundo, ele te ensina. E quando você solta o ar com tranquilidade, devagarzinho, tudo aquilo que você aprendeu dentro, você coloca para o mundo, com carinho, com amor. Você troca. O que você aprendeu, você transmite. A respiração e as emoções. Como falamos agora há pouco. E essas são posturas reais. Você até pode se identificar com alguma delas. Em algum momento da tua vida, você se sentiu de alguma dessas formas. Você vê o quanto a submissão, né? Aquela coisa do abdômen solto e o pescoço, aqui o ombro relaxado. Quanto essa pessoa se submeteu à vida, a não realizar as suas vontades, né? As vontades. E a pessoa vai se enfraquecendo. O medo, a respiração se encolhe, o orgulho que te afasta, que te endurece, a cautela e a derrota. Quantas vezes você viu pessoas assim ou se sentiu dessa forma? O ser humano tem padrões. A liberdade
é você conhecer os padrões e viver fora deles. E viver na sua própria expressão individual. E reagir aos impactos externos na nossa consciência de forma mais permeável, que as coisas te atinjam menos. E mais interessante, que você responda menos, que você pare de emitir tanto e consiga receber as coisas com o coração mais aberto. Agora, a tal do encolher e expandir. Como se fosse um fole, né? Uma sanfona que cresce e encolhe. O nosso corpo todo funciona assim. A gente pisa no chão e isso reverbera até o topinho da nossa cabeça. Só uma curiosidade sobre bater com o pé no chão. Os nossos ossos respondem à forma que você pisa no chão. Se você pisa muito leve, os ossos acumulam menos cálcio, ficam mais frágeis. O corpo entende que você também é um pouco frágil. Quando você pisa firme, sempre, quando você tem certeza dos seus passos, os seus ossos se enrijecem, porque eles sabem que a aventura que você tem pela frente necessita dessa força. Então você ganha força à medida de que a força vai acontecendo em você. Né? Todo o seu corpo pulsa. A respiração reflete as suas emoções. Como agora há pouco a gente viu que a emoção se reflete na respiração, a respiração reflete a sua emoção. Quantas vezes na sua vida você estava aborrecido e falou assim, putz, eu tenho que respirar um pouco para entender isso melhor. Sentou num canto e entrou em contato. Do seu jeito. Nós sabemos nos curar. Nós perdemos essa conexão, mas isso está na gente. Quando a gente sente dor de cabeça, a gente faz isso. Né? Quando alguém está triste, a gente faz isso na pessoa. Né? A gente sabe que a cura está na mão. A cura está na autopercepção. Quando você observa sua respiração se acalmando, o ponto de partida da sua percepção se transforma. Vou explicar melhor. Eu estou mais calma. Poxa, de repente, eu não preciso ficar com raiva daquela pessoa. Afinal, sabe lá o que ela está passando. De repente, a compaixão tem a ver com a respiração, a empatia tem a ver com a respiração. Porque quando a gente está respirando com violência, a gente está sendo violento com a gente. Se a gente está sendo violento com a gente é violento com o mundo. Então, acalmando a respiração, a gente muda a perspectiva daquilo que a gente está vivendo. Olha que sério. As práticas iógicas da respiração transformam a sua forma de sentir o mundo. A respiração, quando é completa, ela é a expressão do que tem de melhor em você, da sua personalidade plena e total. Agora, a gente falou do que acontece por dentro. A gente se expande tridimensionalmente também. Quem é meu aluno sabe. É possível perceber a respiração em várias partes do corpo. Mas que interessante, o ar não chega lá. Então, como é que você percebe? Ainda bem que a gente viu o filminho antes. Quando você vê o filme, é como se você conseguisse perceber agora o filme em você. E você percebe que todo o corpo tem um grau de expansão. Mas o que é mais legal, você não percebe só o movimento muscular, ósseo, articular ali. Você percebe o movimento do prana em você.
O prana faz o corpo todo se movimentar. O prana não é uma energia etérea, é uma energia palpável. Quando você põe uma mão sobre a outra e percebe a temperatura da sua pele, isso é prana. O que te aquece? Quando você sente a textura da sua pele, essa textura macia, áspera ou o que for, essa sensação, a sensação é prana. Hoje, eu colhi um punhado de paina, parece algodão. Aí eu me lembrei que a maciez do algodão também é uma percepção de prana. O que é maciez para mim, para você, é abstrato. Mas como é que a gente percebe o que é maciez? O que é áspero? O que é quente? O perceber é o prana em você. Aí, a gente começa a respirar diferente. É ar, é oxigênio? Não. É prana, que expande. Mas quando a gente consegue inspirar, como está aqui, completamente, sem esforço, o mundo entra revitalizando. A gente começa a construir em nós uma atitude aberta. A gente não tem mais medo, a gente não respira pequenininho. A gente recebe o mundo, porque a gente é o mundo. O mundo não está ali para nos violentar, para nos agredir. A gente é ele. Não existe essa divisão. Existe uma relação aberta ou fechada. A gente aceita, com essa respiração aberta, as coisas e as pessoas como elas são. Vamos fazer o caminho de volta? Quando você aceita as coisas e as pessoas como são, você está tendo uma atitude aberta. E quando você tem uma atitude aberta, existe o quê? Espaço dentro de você. Lá no início, a gente falou de pressão negativa. O que é pressão negativa? É abrir espaço. Quando existe espaço, alguma coisa vem, né? Quando a gente puxa aquela mangueirinha, quem é da antiga sabe que iria encher o tanque de gasolina, ou esvaziar, puxava assim. O que você faz no cano? Pressão negativa. E o que vem? A gasolina. Preenchendo. O que existe num copo vazio? Ar. Se a gente conseguisse tirar o ar lá de dentro, o ar voltaria. Pressão homeostática. Bem interessante. Quando você solta o ar, natural e sem esforço, você se desprende. Você desapega. Desapegar do passado, desapegar do ar antigo dentro de você, abre espaço para o novo. Quanto mais você consegue inspirar e ter uma atitude aberta diante do mundo, você se preenche desse mundo novo, mais o que é antigo vai saindo. Quanto mais você se liberta do antigo, mais espaço para o novo. Ciclo virtuoso. Quanto mais você respira e solta, todos esses anéis que a gente vê aqui relaxam, você afrouxa, você descansa. Afinal, como equilibrar essa respiração que você até agora chegou à conclusão que a sua respiração está uma loucura? Afinal, essa respiração que essa professora falou, isso é impossível para mim. Isso é apego. Nada é impossível. Até porque o seu padrão respiratório tem a ver com como você se sente. E como você se sente, segundo o Zen Budismo, muda 9 vezes a cada 3 minutos. Então, como você se sente tem a ver com como você está se relacionando com seus pensamentos. Pensamentos. Os pensamentos têm muito a ver com como a gente respira. E aí, como equilibrar essa caixinha de música para que a música saia suave, né?
A respiração é a base para o asana bem feito e é a base para uma vida plena. Olha o quanto isso é importante. Então, agora a gente vai falar como equilibrar a sinergia respiratória, a musculatura respiratória e as emoções na respiração. O primeiro passo é mais ou menos lógico, estar consciente da respiração. Mas, por acaso, se pergunta aí, não aceita assim as coisas, não. O que é respiração consciente? É você interferir na respiração ou é você se tornar testemunha da respiração? Porque quando você interfere, você já está metendo aquele dedão seu ali, eu quero controlar esse negócio aí. Não, não é uma questão de controlar aqui. Até porque o controle vem da mente. E o que eu estou querendo é um pouco mais sutil. Eu quero que você entre em contato. É como se você parasse e começasse a escutar a música da sua respiração. Como é que ela está? E o importante, sem julgar, sem controlar, sem interferir. Quando você entra em contato, a respiração vai por si só regularizando. Aí aparecem as pausas respiratórias. A sua respiração deixa de ser um eletrocardiograma assim, ó, para ser alguma coisa assim, né? Ela é lenta. Lenta não, mas ela é calma, mais quieta. E naturalmente as pausas vão acontecendo. Você observar a frequência e a amplitude. Com isso, você vai harmonizando o tônus respiratório. Todo aquele medo, aquela raiva, tá tudo em você. Os ombros tensos, a nossa necessidade de controle, as costelas tensas, a nossa raiva, a nossa preocupação. A gente não conseguir sentir a respiração na coluna, toda a nossa insegurança, o abdômen duro, em que a gente não consegue respirar, né? As nossas angústias diárias, né? A nossa necessidade de controlar tudo o que acontece. Aí tudo vai se perdendo, toda a harmonia se perde. Mas agora, a gente vai equilibrar tudo isso. A gente vai harmonizar o tônus, o ritmo, a amplitude e as emoções. Agora, eu gosto muito dessa imagem. Você vê que a respiração é o mundo em você. E existe essa troca. Nós deixamos o ar, o mundo entrar, revitalizando na medida exata das nossas necessidades. Não é respirar o mais fundo e profundo, porque também você hiperoxigena. Cada pessoa tem o seu padrão. Não existe um padrão certo, nem um padrão errado. Existe aquele padrão em que, aos poucos, cada vez mais, você vai se sentindo bem. E é bom. Uma atitude aberta diante do mundo, da vida, de você. Quando a gente solta o ar, a gente se desprende, a gente deixa o mundo que retorne transformado. Aquelas moléculas que são sempre as mesmas no planeta inteiro, que entram e saem, cada vez que entra e sai de cada ser humano, de cada folha, de cada animalzinho, ele se transforma. E a gente está transformando o mundo. E quando você consegue respirar plenamente dentro do seu padrão respiratório, você se sente relaxado, descansado. O corpo e a respiração em equilíbrio. A gente falou até agora de a respiração em equilíbrio. Vamos dizer que agora, depois de um treino, depois de observação, depois de um tempo, como eu falei para vocês nos módulos anteriores, o tempo é muito importante. O tempo, a prática, a entrega, a seriedade
e entender tudo que está acontecendo em você, se voltar para o seu interior. Quando você consegue tudo isso, quando você consegue respirar com a tua plenitude, você se sente em comunhão, como no desenho anterior, o mundo e você. Você se sente vitalizado e sereno. A mente fica clara, viva. E a respiração é naturalmente tranquila. E a mente, por vários fatores, descansa. E aí vem o estado perfeito, em que você está ativo e relaxado. A gente, às vezes, acha que atividade é um estado de ansiedade. Só que o corpo, quando ele não gasta energia em excesso, no viracer psicológico, que a gente já sabe o que é, a gente consegue relaxar. É quase um asana. Conforto e estabilidade, com uma atividade intensa por dentro. Tudo se relaciona. Cérebro vivificado. O que acontece? Quando você respira com plenitude, consciência, quando você está bem, os seus pensamentos ficam mais suaves com você. As cobranças da mente são menores, porque você tirou o padrão. Vamos dizer que você tem um padrão de sentir medo, né? Você está sempre tenso, né? Vai vir alguma coisa em cima de mim. Oh, meu Deus, o meu passado. Você está todo confuso. Agora, isso está no teu corpo. Isso está em como você respira. A gente compreendeu isso. Agora, passamos por um processo de limpeza, através das pequenas práticas, da consciência respiratória, de um entendimento de como essa caixinha de música, que toca a música da respiração, funciona. Aí começamos a respirar com plenitude, com abertura. E na expiração a gente esvazia. E aí vem as boas ideias, a criatividade, a intuição, tudo aquilo que fica embotado com aquele mar de pensamentos, com aquelas construções mentais, com as preocupações e com as ansiedades. Agora não. Quando você respira com plenitude, com abertura, você está presente. Você não está no passado nem no futuro. Você não está nas novelas da mente. Você está presente. Então, o seu cérebro funciona de forma fluida e suave, vivificado. Porque respirar é um ato de comunhão com o planeta. O planeta respira. O nosso microcosmo respira. A nossa célula respira. Mas cada célula do nosso corpo, quando você está com medo, ela está ali sentindo medo. Então, ela guarda mais açúcar dentro dela, por exemplo, porque ela acha que vai acontecer alguma tragédia com você. Então, ela guarda açúcar, só que esse açúcar não precisa, porque o leão que você matou nunca vai acabar, porque o leão do medo, ele continua vindo. É um padrão. E a gente continua vivendo a vida do mesmo jeito se a gente respira do mesmo jeito. Agora, respirando com comunhão, o novo, sempre novo. A vida, sempre renovada. Você, sempre disposto, é uma boa palavra. Porque está tudo simples. Você sabe que o mundo vai te trazer tudo aquilo que você precisa. E você sabe que o que você entregar para o mundo é o melhor de você. Comunhão. Falamos de respiração, padrão respiratório. Falamos do quanto a respiração é importante na nossa relação do mundo interior com o mundo exterior. Agora, a gente vai falar de como a gente chegar à pausa respiratória e ao equilíbrio das emoções. O que vem a ser pranayama.
como eu coloquei no início, o controle da respiração. A pobrezinha dessa palavra controle. Vamos colocar de novo? É importante a gente entender que é um controle, porque no primeiro momento é. Num primeiro momento, você vai ter que dizer assim, nossa, está curtinho. Eu vou começar a aumentar isso, a modificar a partir da sua vontade. Mas a respiração afeta a condição da mente. E isso começa a ficar mais natural. E a regularização da respiração através desse controle torna o cérebro leve. Aí o pranayama vai se transformando em alguma coisa, vamos dizer, mais técnica. Se eu posso dizer mais técnica no bom sentido da palavra, vamos falar do pranayama segundo Patanjali. Para Patanjali, o importante é a pausa. E a pausa é o espaço entre os pensamentos. Para que servem os espaços? Imagina que pensamentos são nuvens. Se pensamentos são nuvens, existe um céu azul sobre eles. E quando a gente começa a espaçar os pensamentos, a gente vê o céu azul. E o primeiro contato que você tem com o céu azul, você começa a entender que a vida não é apenas nuvens e pensamentos. A vida é a pausa. Porque dentro da pausa é que a gente percebe a vida. Tendo entendido a respiração, como ele diz, tendo isso realizado, ele fala aqui do asana, do arcabouço, né? Vamos dizer assim, da parte de fora da caixinha de música, deve haver o pranayama, ou seja, o controle da respiração, que é a criação do intervalo entre a inspiração e a expiração. O intervalo é regulado por tempo, número e profundidade. Isso, na prática, a gente, cada vez que respira mais profundo, a gente consegue guardar esse ar dentro de nós. Quando a gente desprende esse ar, a gente tem até vontade, o próprio corpo pausa. E nesses intervalos, surge a clareza das percepções. A pausa respiratória se chama kumbhaka, em sânscrito. Na pausa, a gente aproveita a totalidade do prana, da energia da respiração. A gente vitaliza o corpo. É o ponto em que a mente se concentra. A yoga afirma que quando o domínio do movimento respiratório, que foi o que a gente veio conversando até agora, é conseguido com perfeição, realiza-se o domínio completo do corpo. Olha a sensação de maravilha que está essa pessoa aqui do seu lado respirando aqui no slide. A respiração é para ser o ato de prazer, um ato de viver, o ato de se sentir. E qual é o propósito disso? O pranayama torna o cérebro suave e perceptivo. Livre de congestionamento. Ele prepara a mente para o estado de dharana, percebimento, concentração. O pranayama prepara o cérebro para um estado de não distração. Sensibiliza o corpo para a meditação. É impossível você conseguir sentar e se concentrar sem antes aprender a respirar. O corpo precisa se tornar uma ferramenta sensível para perceber energias sutis em você. E enquanto você está endurecido pelas emoções, fragilizado pelos medos, pelas inconsistências da vida, como é que você vai meditar? Como é que você vai se concentrar em alguma coisa se você está assolado por pensamentos? Se existe tanto congestionamento de imagens e emoções que você nem consegue ficar quieto. Eu posso até dizer para vocês que o pranayama é a preparação para a meditação.
O pranayama é a preparação para uma vida mais suave, mais presente. É o dissolver-se, como a gente está vendo aqui nessa imagem. É o entendimento forte, que a gente é só pó de estrela, e que a respiração é a vida acontecendo em nós. A respiração é a expressão do prana em nós. Se a gente não respirar, se não existisse essa sanfona, essas expansões, a gente era um saco de ossos e músculos largado no chão. A nossa respiração, ela é contrária à força da gravidade. Ela nos leva próximos da energia do divino. E a visão quântica da respiração? Durante a prática de pranayama, a gente está presente, como eu falei. O único movimento, o único momento que realmente existe. Pois, como eu falei, o futuro e o passado são ilusões da mente. O único momento que existe é enquanto você está respirando. Como às vezes eu digo para vocês, você é a sua respiração. Cada inspiração, a vida, a esperança e a renovação acontecem. Sente isso em você agora. Sente que quando você inspira de forma agradável, plena, como a gente vem falando, experimenta. A esperança, a renovação acontecem. Porque é assim, existe luz no ar. E a cada expiração, o corpo se integra. Ele relaxa. O tônus das tensões se harmoniza. Na pausa, nós somos um com o cosmo. E o cosmo somos nós. Nesse fluxo dinâmico, onde o infinito é agora. É a sensação de ser a vida. A mente prepara para o estado de dharana. A transformação das sensações em percebimento. Você começa a entender a sensação de calor, de frio, o tato, o estar aqui, sentir o corpo como apenas um perceber a vida acontecendo em você. E percebe? Eu estou em tudo. Tudo está em mim. Em sânscrito, Tat Sat. Eu sou aquele. Pois qual é a diferença de você, da vida e do que a gente chama de consciência divina? Quando a gente harmoniza nossa respiração com a respiração do planeta, a gente se torna a consciência divina em nós. E a plenitude, o estado de presença, cura todo o nosso corpo, trazendo vitalidade e capacidade de concentração. E a respiração, além de ser o primeiro ato do homem, é o fio de ouro que une o corpo à mente, trazendo essa sensação de que a vida acontece a cada inspiração e a cada expiração. E a gente se sente feliz por poder respirar, por estar, por ser. E a felicidade acontece dentro do seu coração cada vez que você respira, sabendo que a respiração é a vida acontecendo. E torna tudo diferente, porque o poder está nas tuas mãos, pois você é a sua respiração. Namastê. Muito obrigada, meninas. Agora eu vou abrir para dúvidas. Aí eu vou interromper o compartilhamento. Alguma dúvida? Gente, muito obrigada pela presença. Eu espero que a aula tenha sido clara e espero vocês para o próximo módulo, que a gente vai falar do caminho da meditação. Namastê.